Livro de Salvador Gentili, Senzala, capítulo 2. A família Souza. Os dias rolaram tristes e intermináveis para a família do Coronel Souza. Fora uma semana difícil, inundada de lágrimas. O golpe implacável do destino, assestado na pequena comunidade, surpreendera os corações desprevenidos e habituados àquela convivência franca e superior que o falecido instalara ao seu redor. A ninguém nunca ocorrera perda irreparável. Morrera um Deus que soubera entronizar-se em todos os corações, e o trono vazio como que representava o esvaziamento do conteúdo da própria vida que mantinha vibrantes todas aquelas criaturas. A atividade na fazenda limitara-se às providências inadiáveis. A desolação era completa e tinha-se a impressão de que ninguém sabia como continuar as lides do dia a dia, capitaneadas com segurança até ali pelo instinto. No dia a que nos reportamos, a família Souza regressava da missa de sétimo dia, realizada na capela da própria fazenda, quando uma multidão se erguera em preces em favor da alma boa, que no entendimento de todos, pelos elevados dotes espirituais que detinha, erguera-se ao céu. Após o almoço, Dona Maria Cristina cobrou ânimo e reuniu, na sala de estar de vastas proporções, decorada com móveis de estilo colonial e pesadas cortinas de veludo, os 3 filhos para o entendimento que já se fazia urgente em busca da realidade e das soluções para os extensos problemas a reclamarem continuidade. Sentou-se na velha poltrona de mogno que o coronel usava habitualmente nas frequentes reuniões familiares, que levava a efeito quando trocava ideias com a esposa e os filhos acerca dos inumeráveis problemas relacionados com os interesses imediatos e imediatos que lhes diziam respeito, ocasiões em que procurava firmar a unidade familiar e formar o caráter dos descendentes que a vida lhe confiara. Falava de negócios, da educação, da religião e do comportamento reto que se impunha no resguardo dos valores morais e intelectuais da família. Agora a nobre senhora, afundada na almofada macia e revestida de veludo vermelho, sentia-se sobre os ombros o peso enorme da responsabilidade que lhe adviera com a morte do esposo. Deixou que todos se acomodassem. Cidália postou-se ao seu lado, sentada em graciosa banqueta de pés recurvados. Alberto e Francisco deixaram-se cair no sofá que compunha o conjunto, pensativos e desalentados. Nos olhos de todos, marcados pelo pranto inconformado, transpareciam tristeza e cansaço. A dor abrira sulcos profundos naquelas almas acostumadas à felicidade. De todos, porém, quem aparentava melhor disposição era Alberto. Moço de 24 anos, cursava o último ano da Faculdade de Direito, atendendo às próprias inclinações e aos conselhos paternos que lhe previam um futuro promissor face ao brilho da sua inteligência. O coronel sonhava colocá-lo mercê dos méritos próprios e da sua influência política em altos postos do governo, facilmente acessíveis também pela qualificação acadêmica.
Há 8 anos deixara a fazenda rumando para São Paulo a fim de estudar. Talvez por isso, por ter se afastado da convivência paterna, sentia menos o peso do adverso acontecimento, embora não pudesse esquecer do carinho que recebera e do apoio que o pai sempre lhe emprestara, cumulando-o de recursos. Ponderara durante os dias anteriores na situação nova que sobreviera e já se conformava em renunciar aos sonhos que agasalhara para o futuro. Sabia que sua mãezinha não poderia lhe prescindir o concurso para a gestão dos negócios. Tivera a oportunidade de estudar e conhecer o mundo fora da herdade, adquirindo valores para assumir tamanha responsabilidade. Era um moço saudável e de caráter rijo, formado ao influxo de uma educação que sobrelevava o indeclinável cumprimento do dever e o mais profundo respeito às leis. Contudo, não assimilara do pai inteiramente os valores da bondade que sabe ajustar as situações às conveniências da fraternidade mais pura. Muitas vezes, por isso, discordava intimamente da liberalidade do pai e da extremada tolerância com os subalternos. Nem por isso, até aquele momento, criticara ostensivamente qualquer ato paterno ou procedera contrariamente às linhas gerais de vivência que o coronel impusera a todos. Orientava-lhe o princípio de a cada um o seu, e nessa norma encontrava a segurança da ordem social. Não aprendera a adocicá-la com os benefícios da tolerância e da paciência, da renúncia e do perdão, que fizeram do coronel Souza aquele exemplo maiúsculo de personalidade tão querida. Todos, entretanto, confiavam nele e esperavam soubesse inspirar-se na vida prática, nos exemplos e na orientação deixados pelo pai. Francisco, o outro irmão, contava apenas 16 anos de idade. A diferença de tempo entre ambos ocorrera em virtude de Dona Maria Cristina ter abortado 2 vezes seguidas e o médico prescrever-lhe um período de resguardo no qual deveria abster-se de engravidar-se. Refeita dos inconvenientes orgânicos, predispuseram-se a novo filho, pelo qual o casal suspirara durante 7 anos. Francisco era uma alma lúcida e generosa. Companheiro inseparável do pai, acompanhava-o desde os 10 anos, quase durante o dia todo, movimentando-se feliz pela propriedade e seguindo com profundo interesse a atividade paterna. Amava a terra e amava a todas as criaturas daquele singular comunidade. Crescera brincando entre os negrinhos, filhos de escravos, na mais completa cordialidade. Nunca tirara partido da situação que os diferenciava. Tratava-os como irmãos, respeitando-os como tal, e nessa vivência humilde e fraterna, comunicava-lhes os valores que recebia em casa, de maneira que seus companheiros lhe imitavam a educação e o trato. Quem chegasse na fazenda de Inopino e o surpreendesse nos folguedos alegres junto aos filhos de escravos, nem de leve suspeitaria de que aquela criança formosa e singela, misturada a gente de cor, fosse filha do coronel Souza. E isso tudo acontecia para a alegria dos pais, que viam naquela fraternidade espontânea uma preparação para a continuidade do tipo de vida que imperava na fazenda,
quando por força do destino o coronel partisse. Ao chegar a hora de decidir-se o seu futuro, pediu aos pais entre lágrimas para que não o afastassem dali, a fim de estudar, falando do seu amor à terra e àquela gente sem a qual não saberia viver. O casal, embora com alguma relutância, assentiu em que ele ficasse e se preparasse junto ao pai para gerir os negócios da fazenda no futuro. Por essa razão, o coronel Souza o fazia acompanhar e lhe explicava muitas vezes, até com exagero, os fundamentos das suas providências e decisões. Assim crescera ele, assimilando todos os valores do pai, e não poucas vezes, quando este precisava ausentar-se, era ele quem transmitia as ordens paternas e acompanhava Romualdo, o capataz, na supervisão dos serviços. Era ele quem primeiro sabia das dificuldades dos escravos, seus problemas e suas doenças, pelo contato com os companheiros humildes que lhe contavam as peripécias do lar, levando-as ao conhecimento do genitor para que tomasse as providências cabíveis e sanasse as dificuldades. Conquanto o jovem era um espírito sábio, não era só com o pai que enriquecia sua alma de conhecimentos e sabedoria. Todas as tardes ia até a casa do tio Henrique, velho escravo que o pai aposentara, e sentado sob a proteção de uma laranjeira que vicejava ao lado da casa, conversava com ele horas a fio. O tio Henrique, um velho cheio de sabedoria, falava com segurança de todos os deveres do homem. Fora chefe da sua gente e arrebatado pelos escravocratas. No Brasil, venderam-no ao coronel Souza. Desde logo este vislumbrou-lhe a finura aristocrática e a vasta visão de comando, além da sua humana e profundamente singular maneira de tratar as pessoas. Sabia comandar, sabia fazer, respeitar-se, revelando-se mestre pela extrema bondade com que encarava as coisas e as pessoas. Fora o capataz até há alguns anos, quando, em virtude de um reumatismo pertinaz, o coronel aposentou-o. Foi com ele que o coronel Souza formou a sua filosofia de vida e estruturou a sua personalidade, capacitando-se para comandar, como comandou com tanto sucesso aquela comunidade que lhe devotava tão extremado amor e respeito como se um Deus fosse. Quase todos os dias, desde o princípio de sua convivência, o coronel ia ter 2 dedos de prosa com ele, ouvir suas opiniões a respeito dos problemas que lhe afligiam, e não raras vezes tio Henrique dava-lhe a solução integral. Era ainda o bom velho conselheiro de todos os escravos, os quais praticamente nada faziam sem antes consultá-lo. Francisco também, na longa e agradável convivência com tio Henrique, assimilara-lhe os ensinamentos. O preto velho falava do Espírito, da bondade de Deus, da vida que existia além da morte e da necessidade de se viver em paz com a consciência, supremo tribunal dos nossos atos. Ensinava-lhe o ABC da bondade e da humildade como chave capaz de abrir todas as portas e todos os corações. Contava-lhe histórias do seu povo e de homens maus ou bons que encontravam sempre à sua frente castigo ou recompensa.
Ensinava-lhe por essas vias, como ensinara seu pai, que os pretos também eram gente de Deus, como os brancos. Nessas duas fontes cristalinas de humanidade, Francisco bebera os exemplos e os ensinamentos que lhe emprestavam, mesmo em tenra idade, tanta sabedoria. Pena que Francisco fosse apenas um jovem, sem idade bastante para assumir nessa emergência a gestão dos negócios da fazenda. Era o que estava pensando Dona Maria Cristina ao olhá-lo com ternura naquele instante, quando à sua frente, triste e mergulhado em profundas reflexões, Francisco aguardava a sua palavra. Cidália tinha 14 anos e se cumprissem os planos paternos no princípio do ano, demandaria um colégio em São Paulo para iniciar-se nos estudos superiores. Simples e bonita, os cabelos loiros lhe emolduravam as faces graciosas, encimadas por 2 olhos azuis tão serenos como a placidez do lago em tarde de calmaria. Também ela crescera brincando com o irmão e com as meninas da fazenda, herdando as virtudes primorosas de seus pais e, mais particularmente, de sua genitora, de cuja boca nunca ouvira uma recriminação ou uma impropriedade. Nesse instante, na sala sóbria e ampla da casa grande, reuniam-se 4 almas valorosas para as quais o destino abria um novo capítulo em suas vidas. Todas essas considerações passaram pela cabeça de Dona Maria Cristina enquanto reunia forças para iniciar o entendimento e olhava enternecida os filhos que a rodeavam. Meus filhos, disse ela afinal, estamos reunidos para decidirmos o que faremos daqui para frente. Os dias de luto que vivemos, creio, já bastaram para que extravasássemos todas as nossas tristezas. Com a morte de Souza, cabe-nos, sem mais tardança, tomarmos as decisões que orientem nossas vidas. Sei que não é fácil, já que vivemos tanto tempo despreocupados sob a sombra da sua autoridade que a tudo provia. Contudo, não podemos nos entregar à inércia e ao desconsolo. É necessário que enfrentemos a realidade e assumamos as nossas obrigações em novo nível. Graças a Deus, recebemos o fardo desta hora suportado sobre bases sólidas que a generosidade do meu marido conseguiu edificar. Estamos cercados de criaturas que nos respeitam profundamente e que, sem dúvida, jamais nos suscitarão problemas insolúveis. Diz-me o bom senso que apenas cuidemos de dar continuidade aos princípios que nos nortearam até aqui, para que tudo saia bem em nosso benefício e em benefício dos que dependem de nós. Lembremo-nos ainda hoje, principalmente, que o mesmo amor deve presidir os nossos atos e decisões, como Souza nos ensinou, pois só o amor constrói.
Esta fazenda nunca teve escravos e nunca os terá, conquanto as leis do nosso país os qualifiquem como tais. As criaturas que estão lá fora, ansiosas por saberem o que lhes espera doravante, talvez até medrosas do dia de amanhã, são nossos irmãos em humanidade, gente como nós, que pensa e sente, ama e se multiplica aspirando aos mesmos valores espirituais que nós buscamos. Nunca nos esqueçamos da lição simples da natureza, entendendo que o mesmo sol que banha e vivifica os lírios do campo também atende às necessidades do pântano, e a mesma vida de Deus que anima os homens, anima também as serpentes mais temidas. Nunca deixemos, meus filhos, continuou depois de uma breve pausa, os caminhos que vimos trilhando, e aconteça o que acontecer, cerremos os nossos corações à visita do orgulho e da vaidade. A vida lá fora nos convida às diferenças sociais e à preservação da posse. Lembremo-nos de que tudo que temos é apenas empréstimo da misericórdia de Deus, pois por sua vontade os espíritos que animam corpos de senhores poderiam estar agora na carne de um negro humilhado e explorado que não recebe em troca do seu suor nada mais que a senzala infecta e a chibata impiedosa. Os caminhos dos homens são estranhos e insondáveis. Vocês poderão dizer que deliro, porquanto nunca ninguém provou isso. Contudo, é justo considerar que com esse amor meu marido construiu a nossa felicidade e a felicidade dessa gente cativa. Não olvidemos destarte que sem nunca usarmos o poste e a chibata e sem nunca privarmos os nossos servidores do essencial, esta é a fazenda mais próspera do estado. Digo isso porque sei que se Souza aqui estivesse, sabendo que amanhã não mais voltaria, isso mesmo iria recomendar a vocês, porque nos longos anos que aqui vivemos, aprendi com ele e com a vida todas as coisas de que lhes falo. Os olhos dos 3 jovens estavam marejados de pranto, agora de emoção, de uma emoção sublimada, pois lhes parecia que as palavras da genitora, tocadas de um estranho encanto, vibravam-lhes nas fibras mais íntimas. Tinham mesmo a impressão de que estavam sob a influência de forças superiores, e as palavras de Dona Maria Cristina eram proferidas sob a inspiração divina. A nobre senhora fez uma pausa, sensibilizada pela reação dos filhos, temerosa de ter a voz embargada pela emoção que também experimentava. Alberto, disse ela, dirigindo-se ao mais velho, você, meu filho,
vai ter que sacrificar pelo menos até que o Francisco adquira a maioridade os seus sonhos de homem prestes a realizar-se no trabalho próprio. Só você está em condições de assumir a responsabilidade dos negócios. Nós precisamos que você retorne aos estudos, conclua o seu curso e regresse para cá a fim de tomar o seu lugar. Até lá, o Francisco e eu cuidaremos de tudo para que nada sofra solução de continuidade. Sim, mamãe, atalhou o rapaz. Nesses dias venho pensando nisso e já tinha mesmo decidido a fazer o que agora me recomenda. É uma obrigação que se me impõe e da qual não poderia furtar-me. Alegro-me de a senhora ter ferido o assunto de maneira tão franca e objetiva. Francisco, disse ao rapaz que a fitava embevecido pela firmeza das palavras maternas, você com Romualdo, de amanhã em diante, providenciarão para que tudo seja atendido como vem sendo até aqui. Você conhece todos os problemas da fazenda e não terá dificuldades, creio eu, para dar-lhes andamento. Cidália, disse em seguida a menina, os seus planos seguirão o curso normal. Em fevereiro, você irá para o colégio e encetará seus estudos. Esperemos, meus filhos, que tudo nos saia bem e que a misericórdia de Deus, que houve por bem levar meu companheiro, nos socorra sempre. Finalizou a nobre dama, colocando os filhos à vontade para a conversação.